5, versículo 11, diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Em algumas versões vai dizer: bem-aventurado aqueles que passam por tribulação e têm paciência. Vocês ouviram falar sobre a paciência, a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Podem se assentar. Aleluias. E pode abrir a tua Bíblia lá em Jó, capítulo 1. Nós vamos falar um pouco sobre esse personagem tão conhecido da Bíblia. Eu não sabia nada sobre igreja, eu não sabia nada sobre a Bíblia, eu não sabia nada sobre Deus, e eu ouvi as pessoas falando: você tem uma paciência de Jó, falando um para o outro. Fulano tem a paciência de Jó. Quando o cidadão, quem já ouviu isso? A avó falando. Está na Bíblia. A maioria das coisas que a sua avó fala, parece que está na Bíblia, mas não está. Essa está na Bíblia. Tiago disse: vocês já ouviram falar da paciência que teve Jó, né, diante de tudo que ele passou. E nós consideramos que é um motivo de felicidade você enfrentar dificuldades, provação, tribulação e se manter perseverante, paciente, firme, indo até o fim. Você continua e a tribulação acaba. Quando fala de perseverança na tribulação, é que uma hora a tribulação passa e você continua andando. Já viu aquele poeirão e parece que não tem nada no meio? De repente a poeira começa a baixar e você surge parecendo o The Rock, naquela propaganda de filme. Parece que não vai sair nada, aquele fumaceiro quando vai entrar um gigante no ringue, verde, azul, parece que não vai sair ninguém, de repente você surge. É isso, perseverança na tribulação. Uma hora a poeira baixa e você continua andando. E quando o Tiago fala isso, ele fala assim: vocês já ouviram falar da paciência de Jó, não é? E eu sei que os irmãos já ouviram falar, mas vamos pensar um pouquinho na história de Jó. Não dá para a gente esgotar esse assunto. Se eu quisesse, eu não conseguiria. Mas nós podemos pensar juntos um pouquinho sobre o que aconteceu na vida desse homem Jó. Mas antes de nós entrarmos nisso, nós precisamos ter uma distinção de uma coisa. Às vezes nós generalizamos tudo. Por exemplo, algumas pessoas dizem que tudo é o diabo. Se o copo de vidro cai no chão, fala: o diabo está furioso comigo, quebrou um copo lá em casa. Se a porta bate mais forte que o vento, fala: Satanás, eu sei que é você, tranca a rua. Tudo é o diabo. Tem outros que nada é o diabo. E o diabo gosta quando pensa assim, porque o inimigo não reconhecido, ele tem grande chance, grande vantagem sobre nós. Então nós precisamos ter um equilíbrio. E assim também tem gente que tudo é uma tribulação que Deus colocou. E nem tudo é uma tribulação que Deus colocou, ou uma prova que Deus está te conduzindo para que você passe por ela. Porque a Bíblia diz que Deus prova o nosso coração, assim como o fogo purifica o ouro e a prata, o Senhor nos prova, o Senhor prova os seus. Nós vamos ver Deus falando para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, para a nova geração que vai entrar na terra prometida, dizendo: eu os levei ao deserto, porque eu queria ver o que estava dentro do coração de vocês. É uma linguagem de Deus para que o homem entenda, porque obviamente Deus já conhece o que tem no seu coração. Antes que você pense, Deus já sabe o que tem no seu coração. Mas quando Deus te leva para o deserto, é para você ver o que tem no seu coração. Porque Pedro disse para Jesus: Senhor, eu sou capaz de morrer por ti. Mas quando ele foi provado, Deus mostrou para ele, para Pedro, o coração de Pedro. Porque Jesus disse: você não vai morrer e ainda vai me negar. Ele disse: não, eu estou dizendo que eu vou morrer, pois você vai ver, na hora da dificuldade, que eu estou certo e isso precisa ser tratado. E para isso ser tratado, você precisa se reconhecer. E para você reconhecer, eu te levo no deserto. Jesus, a Bíblia diz em Deuteronômio ainda, que quando Deus levou o povo de Israel ao deserto, foi para os humilhar. No deserto nós somos humilhados, porque a gente vê o que a gente tem de errado. E quando a gente vê o que tem de errado em nós,
e nos aproximamos de Deus e jogamos diante de Deus aquilo que está errado em nós, aí Deus pode nos tratar. Enquanto Pedro não reconheceu quem ele era, Jesus não pôde tratar aquilo em Pedro. Enquanto ele dizia, eu morro pelo Senhor, eu morro pelo Senhor, eu morro pelo Senhor, não havia uma porta para Jesus entrar e tratar. Mas quando, diante da dificuldade, ele o negou, correu, se humilhou, Jesus disse, agora vamos começar de novo, Pedro. Você disse que não morreria por mim, mas agora eu te digo, você um dia vai morrer por mim. Porque agora eu posso trabalhar no seu coração. Você se viu, o deserto mostrou para você o que tinha no seu coração. Então Deus prova aos homens, mas nem tudo é provação. Algumas coisas são colheita. A Bíblia diz em Gálatas, não vos enganeis, o que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então nem tudo que eu chamo de prova é prova. Nem tudo que eu chamo de que Deus está me testando, que é um deserto de Deus. Alguns desertos eu peguei o ônibus e fui para lá. E dependendo do caso, a maioria deles. Foi uma escolha errada que eu fiz no passado. Foi um lugar onde eu não devia ir, eu fui. Foram 5 minutos de falta de juízo. Foi um dia que de repente, acordei de 15 para 16? Um dia eu vou saber o que é isso. Mas acordei, capa virada, plantei e estou colhendo e vou colher coisas. E tem coisas, colheita que vai me seguir a vida inteira. De erros que eu cometi. E isso não é prova. Amém? Mas Deus prova aqueles que Ele escolhe, que Ele chama. E é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero falar sobre o que você está colhendo. E você sabe o que você está colhendo, como eu também sei o que eu estou colhendo. Mas hoje Deus quer falar sobre provação. Sobre o deserto. Assim como aconteceu na vida de Jó. Jó capítulo 1. Vocês já ouviram falar da paciência de Jó? Se não ouviram falar muito, hoje vocês vão ouvir um pouco mais. E se já ouviram, talvez vão ouvir novamente. Mas com certeza, essa palavra que é viva, eficaz e se renova cada manhã, vai bater forte no seu coração. Em Jó capítulo 1, a Bíblia diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, inteiro, não faltava nada. Um homem bom, um homem reto, reto como uma flecha, e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal, se desviava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era simplesmente o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes na casa de cada um e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem, se juntavam sempre. E terminando o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia que se purificasse de madrugada. Ele se levantava, oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham ido lá no íntimo e pecado, amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó, pedir perdão pelos pecados dos seus filhos. E eu já ouvi algumas pessoas dizer, Jó era legalista. Meu irmão, nem lei tinha, para começar a conversa. O conhecimento que Jó tinha de Deus, era um conhecimento que de repente Deus havia se revelado, um conhecimento verbal. Não existia nada escrito. Moisés não tinha vindo ainda, não tinha lei. Jó conhecia Deus, entendeu que Deus era o Criador de todas as coisas e decidiu servir esse Deus. Jó era o homem mais rico do Oriente e mais piedoso, por sinal também, porque nós vamos ver aqui nos próximos versículos uma pessoa falando que Jó era um homem piedoso e uma pessoa que é digna de todo crédito. O próprio Deus vai falar que Jó é um homem reto, íntegro e irrepreensível. Eu já ouvi algumas pessoas fazerem coro, na verdade, aos 3 amigos de Jó, que Jó passou por isso porque ele cometeu algum erro. Mas nós não precisamos nem ler muito o livro de Jó para descobrir que isso não aconteceu. Porque Jó era reto, a Bíblia dá testemunho disso. E a Bíblia vai relatar nos próximos versículos o próprio Deus dando testemunho disso. Olha o versículo 6.
Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular. Vagabundo não tem o que fazer, fica perambulando pela terra e andando por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? E eu acho interessante isso daqui. Eu acho interessante porque não é o diabo que vem falar de Jó. Eu imagino que o diabo já havia tentado de muitas maneiras entrar na vida de Jó, fazer algum mal para Jó, mas não conseguia. Deus, porque tem uma obra a fazer, pergunta para Satanás: você observou meu servo Jó? Porque se Deus não toca no assunto, provavelmente Jó não ia nem entrar no assunto, nem entrar naquela conversa o nome de Jó. Mas Deus toca no assunto, fala: você viu meu servo Jó? Parece que Deus dá uma cutucada no diabo. Eu tenho uma obra para fazer, eu acho que eu vou usar esse que está vindo aí agora na fila. Aí chega o diabo. Aí Deus fala: você viu meu servo Jó? Satanás. Homem justo, olha o que Deus vai falar de Jó. Reparou meu servo Jó? Não há ninguém, olha o que Deus está dando testemunho de Jó para essa época. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. Não tenho o que falar dele. Íntegro, inteiro. Homem que teme a Deus e homem que se desvia do mal. Aí no versículo 9, o diabo responde: será que Jó não tem razões também para temer a Deus e viver essa vida toda reta que o Senhor está dizendo aí? Respondeu o diabo: acaso o Senhor não pôs uma cerca em volta dele? Ele está protegido, ele está guardado, além de ser abençoado, ser rico, ser próspero. Estou parafraseando o que vem aí pela frente. O Senhor deu tudo de bom para esse homem, ele tem de tudo, e ainda o Senhor cercou, tem uma cerca. A Bíblia diz que Deus cercou aqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não vive pecando, é uma característica de quem está em Cristo, não vive pecando, e o diabo não lhe pode tocar. Existe uma cerca em volta de quem serve a Deus, que só pode ser aberta de dentro para fora, quando eu vivo no pecado, ou se Deus permitir, mas não com o diabo rompendo ela. Ou eu abro vivendo no pecado, ou o Senhor permite. E Deus permite isso, irmão, não tem outro caso, só tem esse caso de Jó. Não, nós vamos observar lá no Novo Testamento, Jesus chegando para Pedro e falando assim: olha Pedro, Satanás pediu para cirandar com a sua vida. Aí Pedro fala: ainda bem que o Senhor é meu amigo, o Senhor não vai deixar. Ele disse: e eu orei ao Pai, obrigado Senhor, para que você não caia na fé, porque eu deixei, para que a tua fé prevaleça. Eu orei ao Pai, para que Ele te sustente, porque eu dei carta branca, o diabo vai se andar com a sua vida. Igual aconteceu com Jó. A mesma semelhança. E nós vamos observar que quando o diabo fala com Deus aqui e diz: olha tudo que ele tem, tudo que ele possui, a vida dele está uma maravilha. Deus dá uma permissão, fala: pode ir, toca em tudo que ele tem, na primeira conversa, só não toca nele. E a Bíblia vai dizer que no mesmo dia esse homem perdeu todos esses bens que nós lemos, e eram muitos. Ele era o homem mais rico do Oriente. Alguns foram roubados, outros foram queimados, e ele perdeu tudo. E no mesmo dia ele recebeu a notícia que todos os seus filhos morreram. E ele rasgou a sua roupa. E olha o que a Bíblia diz. No término que ele recebe todas as notícias, uma atrás da outra, no versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e adoração e disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, sem nada, e é nu que eu vou partir. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Aqui a gente já vê uma grande característica, porque por muito menos tem pessoas querendo colocar Deus na parede. E infelizmente hoje existem treinadores de pessoas que estão ensinando cristãos a colocar Deus na parede,
com determinismo, declarações, não aceito, não quero, não pode acontecer isso comigo. Deus deu testemunha de Jó. Deus permitiu Satanás fazer isso com Jó. E Jó em nenhum momento atribuiu culpa a Deus. Pelo contrário, ele disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Num outro dia, versículo capítulo 2, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se ao Senhor, e perguntou, o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, e ele se mantém. A poeira abaixou, aconteceu tudo o que aconteceu, mas ele continua, permanece íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Quando Deus prova alguém, não precisa de motivo, irmãos, porque nós vivemos procurando motivos. Está passando pelo quê? Está passando por isso. Vamos examinar a sua vida para ver qual é o motivo por que você está assim. Nós vamos observar 3 moços daqui a pouco, nós vamos falar um pouco sobre eles, resumido e rapidamente, que viveram desse jeito, se aproximaram de Jó para querer entender o motivo por que Jó estava naquela situação, e não tinha motivo. Deus disse: você veio e me provocou, quando na minha interpretação quem provocou foi Deus, porque o fez lembrar. Satanás apenas pediu o que pediu, e Deus falou: e eu permiti, e ele está passando por isso sem me dar motivo algum. Ele não plantou para colher, mas eu tenho um propósito nisso aí, e mesmo assim ele se mantém íntegro. Saiu, e o Senhor, aí no versículo 4, pele por pele, disse o diabo, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne, os ossos, e com certeza ele vai te amaldiçoar. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. O corpo inteiro ficou com ferida. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então, enquanto o diabo o acusava lá no céu, Jó para Deus, a mulher de Jó vem acusar Deus para Jó aqui na terra e diz assim: você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa o seu Deus e morre. E fala para a mulher dele: você fala como uma louca. Aceitamos o bem dado por Deus, como nós não vamos aceitar o mal também? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Em tudo isso Jó não se desviou dos seus caminhos. Em tudo isso Jó manteve a sua integridade. E os irmãos vão observar que agora vem 3 amigos de Jó nos próximos versículos, porque a notícia corre do que aconteceu com esse homem que era muito conhecido. O homem mais rico do Oriente era conhecido. 3 homens se deslocam, combinam e chegam juntos. A Bíblia conta que quando esses homens chegam, eles ficam tão impactados em ver a situação de Jó, que durante 7 dias eles se assentam e ninguém fala nada. 7 dias de silêncio. Uma reunião de 4 pessoas, onde os 3 ficavam olhando para Jó e vendo a situação física de Jó, olhando para tudo que aquele homem tinha e representava, e vendo o estado que ele estava. E eu imagino que eles ficavam pensando: o que eu posso falar para esse homem agora? Você já viu em uma situação que você não sabe o que dizer? Não precisa muita coisa. Quando alguém perde alguém, a gente não sabe o que dizer para essa pessoa de início. A gente chega e dá um abraço. Mas daqui 7 minutos a gente fala alguma coisa. Ou daqui meia hora que a gente está com essa pessoa que sofreu luto, a gente fala alguma coisa. A situação de Jó era tão crítica. 7 dias e esses homens não falaram nada. E nem Jó falou nada. E depois desses 7 dias, Jó quebrou o silêncio. Jó estava remoendo tudo aquilo, com certeza. Jó não deixou de amar a Deus, mas Jó não amava a situação que ele estava. Ele odiava a situação que ele estava.
Jó não deixou de crer que Deus era Deus e que ele podia fazer o que ele queria. Mas Jó olhou para a situação dele e ele começou a ficar indignado com a situação. E quando ele abre a boca para amaldiçoar o dia que ele nasceu, para dizer que ele não queria estar vivo. Ele amaldiçoa os seios que o amamentaram. Ele disse: porque o leite não se tornou pedra, e então eu não teria bebido leite, teria morrido criança. É isso que ele quer dizer. Porque aquele dia que eu nasci não existiu. Eu não estaria passando por isso que eu estou passando agora. Nós não conhecemos uma história como essa, irmãos, além dessa. Por certo, você nunca conviveu com alguém que passou por uma coisa desse tipo, que perde tudo que tem em um só dia, é acometido de uma enfermidade, a ponto de não ter uma parte no corpo em que essa enfermidade não pegou. E ele se vê na cinza, guarda a sua fé em Deus, mas está indignado com a situação que está. Então ele começa a amaldiçoar o dia que nasceu, amaldiçoar o leite. Por que aquele leite? Por que deu leite? Se não tivesse tido leite eu teria morrido, eu não estaria passando por isso. Um homem que há alguns meses atrás tinha 10 filhos como consolo. Um homem que alguns meses atrás tinha muitos servos. Um homem que alguns meses atrás era um homem mais rico do Oriente. Agora está se coçando com um caco. 3 moços olhando para ele. E por certo ele está se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? E os irmãos vão observar nos próximos capítulos, e eu não quero me deter muito nisso, que esses 3 rapazes, esses 3 amigos, e eram amigos de Jó, conheciam a história dele, começaram a querer diagnosticar o porquê daquilo. Cada um com seu ponto de vista. Não demorou muito, alguém falou assim: olha Jó, Deus é justo, o homem não é justo. Parafraseando. Por certo, Jó, você está assim, porque algum pecado você cometeu. Tem algum erro que você não está lembrando. Tem alguma coisa que você fez. Um outro já falou assim: olha, você cometeu pecado e não foi pouco não, porque para Deus deixar você passar pelo que você está passando, pouca coisa não foi não, Jó. E à medida que um falava, Jó respondia. Vai se desenvolver um diálogo de 4 pessoas durante 35 capítulos mais ou menos. E Jó falava assim: Deus me conhece, eu sempre andei justo, eu guardei os meus olhos das moças, eu não queria olhar nem cobiçar mulher alguma, eu me desviava do pecado, eu sempre fui justo, eu não consigo entender porque eu estou passando por isso. Eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus é justo, mas eu não entendo porque eu estou nessa situação. Eu queria respostas. E quando Jó termina a fala dele, um outro amigo surge falando. Você vai observar na fala de cada um desses amigos que existem muitas verdades. Existem muitas coisas totalmente bíblicas e teologicamente corretas, mas eles aplicam num contexto totalmente equivocado, que sempre termina dizendo: você está assim porque você tem culpa. Você está assim porque você errou. Você está assim porque você está colhendo. E Jó sabia que não estava colhendo nada, mas ele queria respostas. E ele ficava perguntando a Deus: por que isso? Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes quando nós estamos em aflição, a nossa atitude é semelhante à de Jó. E não precisa ser uma aflição igual a de Jó. Nós começamos a perguntar: por que, Senhor? Por que? Eu não merecia estar passando por isso. Eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo meu Deus. Mas eu não entendo por que isso. Eu queria morrer, como Jó diz. Seria melhor minha vida acabar. Um sentimento de ingratidão de repente começa a querer entrar no nosso coração por causa da aflição que nós estamos passando. E é tanta queixa, é tanta reclamação, é tanta busca por respostas, que em nenhum momento a gente para ouvir se Deus tem alguma coisa para falar a respeito disso conosco. Nós perguntamos tanto e tão depressa que não dá tempo de Deus responder. Nós nos inquietamos tanto, a nossa mente se perturba de uma tal maneira que o nosso coração não se aquieta para ouvir Deus falar. Jó entrou nessa briga, nessa discórdia com esses homens, e enquanto eles se discordavam, enquanto o tempo passava,
Deus estava completamente em silêncio. Deus que era o arquiteto dessa situação, o projetista desse momento, o que tinha escrito cada dia de Jó, no livro da vida de Jó, e que escreveu também todos os dias da sua vida lá no livro no céu. O Deus que tinha o controle de tudo. Via 4 pessoas discutindo e debatendo sobre a obra que ele estava fazendo, e ele dizia: como são tolos, como são tolos. Eu lembro de um dia que nós estávamos em uma visita, e todo mundo começou a diagnosticar o porquê que aquela pessoa estava naquela situação. Alguns dizendo: é porque Deus quer fazer isso, é porque Deus quer fazer aquilo, é porque aconteceu isso e aconteceu aquilo. E Deus não falou nada. Deus não falou nada, Deus estava quieto, calado. E quando Deus está agindo na vida de alguém, irmãos, nós somos tentados a querer ajudar, a arrancar aquela pessoa de lá. Mas o conselho não funciona, a ajuda financeira não funciona, o ombro não funciona, porque é Deus que está tratando aquela pessoa. E muitas vezes a resposta que a gente acha que é correta não é a resposta correta. E eu lembro que nesse dia eu não conseguia falar nada porque eu não tinha nada para falar. Mas no final eu disse para aquela pessoa o seguinte: olha, eu me lembrei enquanto nós estávamos aqui da história de Jó, porque cada um falava o que achava sobre o que Deus queria fazer, mas na verdade ninguém tinha resposta. Então fica tranquilo, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E Ele vai falar contigo, porque foi Ele que te colocou aonde você está. E enquanto você ficar procurando respostas em coisas, lugares e pessoas, essa resposta não virá. Às vezes nós queremos e nós atrapalhamos, nós nos colocamos no caminho de Deus. Deus tratando as pessoas e a gente com amor de pai, de irmão mais velho, a gente quer se colocar no caminho. E não adianta, meu irmão, nós queremos aliviar um deserto que Deus colocou alguém para passar. Porque você vai ajudar aqui, a sua ajuda vai sumir ali na frente. Porque quando Deus está tratando, quando Deus está operando, quando Deus está realizando o processo, esse processo precisa se encerrar. Eu lembro de uma história muito antiga que um pastor uma vez contou, de uma borboleta que estava saindo do seu casulo, e um homem observou que ela começava a quebrar aquele casulo e começava a fazer força para sair daquele casulo. E o homem, cheio de piedade, disse: eu vou dar uma forcinha. E começou a quebrar o casulo com muito cuidado, para não matar o bichinho que estava lá dentro. E aquela borboleta que ia levar um tempão para sair daquele casulo, saiu muito mais rápido. E sabe o que aconteceu com ela em um dia? Morreu sem nunca ter voado. Porque ela precisava quebrar o casulo para ganhar força nas asas e se tornar uma borboleta. Eu não consigo aliviar o deserto de ninguém, e ninguém consegue aliviar o meu deserto. E eu preciso entender que no deserto Deus quer tratar comigo. E todo mundo falava, e Jó querendo respostas, Jó querendo entender, Jó querendo saber por que eu que era justo, eu que sou reto, eu que sou íntegro, eu que creio. E no meio de tudo isso, em um dado momento, Deus se manifesta para falar com Jó. E a gente entende pela Bíblia que foi de um meio de um redemoinho que a voz do Senhor veio falar com Jó. No capítulo 38 de Jó, se você puder abrir aí, nós vamos ler alguns versículos. Depois de muita conversa, depois de muito diálogo, depois de muito tempo, depois de muito questionamento, a Bíblia diz que Deus vai falar. No capítulo 38, no versículo 1, diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho, que faz sumir o meu conselho, que está trazendo trevas sobre a luz, obscurece o meu conselho, com palavras sem conhecimento nenhum, palavras bonitas até, palavras inteligentes, mas palavras sem conhecimento. E olha o que Deus fala para Jó. Irmãos, imagine essa cena. O Deus do céu falando para o homem: cinge os teus ombros como homem,
Se coloca na posição de homem, porque agora eu vou perguntar. E você vai ter que me responder. Até agora, Jó, você ficou fazendo perguntas e nem deixou eu falar. Mas agora eu vim falar com você. Eu quero que você se posicione como homem. Não vou falar com criança aqui. Como homem, se posicione. Porque agora quem pergunta sou eu. E você me responde. E Deus começa a falar com Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela uma trena, uma linha de medir? E os seus fundamentos sobre qual foram postos? E quem colocou a pedra angular, a primeira pedra do alicerce da terra? Quem foi, Jó? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, Jó, pondo-lhe portas? Quando ele irrompeu do ventre materno, surgiu, ele não existia e de repente ele surge. Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi. Quando fixei os limites e lhes coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, mas desse ponto você não vai passar. Aqui eu faço parar as suas ondas orgulhosas. Imagine, irmãos, Deus fala, senta um pouquinho, filho. Você está fazendo bastante pergunta, agora eu quero te fazer algumas. Onde você estava quando eu criei a terra? Para você entender porque eu sou Deus e você é homem, eu vou falar na sua língua. Sabe uma trena? Sabe uma trena de 3 metros? Onde você estava quando eu com a minha trena medi a terra? Para você entender o meu tamanho, filho. Onde você estava quando eu fiz surgir o mar? E ele saiu do ventre materno. Já viu o mar, filho? Já viu o mar? E eu disse, eu coloquei um limite. E as ondas bravas, soberbas que vêm, quebrando e destruindo tudo. Eu falei, até aqui você vai. Daqui você não passa. Já percebeu que quando a onda chega no limite que Deus colocou, parece que ela se dobra assim e fala, só o Senhor é Deus. E volta para o mesmo lugar de onde estava. Porque Deus falou, daqui você não passa. Onde você estava, Jó, quando eu fiz isso? Quando eu criei tudo isso? Algum dia, versículo 12, você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar? Ou seja, Jó, algum dia você acordou antes do sol e disse assim, sol, nasça. Você já deu ordem amanhã? Você já ordenou um dia amanhã que ela surgisse? Ou à tarde que chegasse a hora dela? Você já orquestrou isso alguma vez, Jó? Você tem o poder para fazer isso, Jó? Onde você estava quando eu criei tudo isso? E você já percebeu, Jó, que como o salmista disse, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, e sem linguagem, sem fala, a gente escuta a voz deles, e eles estão dizendo o quê? Deus existe, tem um Criador por trás de tudo isso. Você já percebeu, Jó, que o sol, como um noivo, desfila a sua beleza e se coloca numa tenda que eu construí para ele todos os dias, na hora que eu determinei, do jeito que eu determinei, da maneira que eu quis e da maneira que eu fiz, Jó. E Deus continua falando da criação, fala de toda a criação que ele arquitetou e desenhou, porque Deus não só criou a terra, irmãos. Deus embelezou a sua criação. A criação de Deus é linda. E ele não se inspirou em ninguém. Não tinha nenhum quadro de nenhum pintor. Pelo contrário, todos os pintores que pintam, eles se inspiram naquilo que Deus fez. Ele criou tudo a partir do nada. Porque sem ele nada do que foi feito se fez. E por meio dele tudo veio a existir. Por meio da sua palavra e do seu poder. Ele não só criou todas as coisas, mas sustenta todas as coisas criadas. E é isso que ele está falando para Jó. Perceba, Jó, que eu estou sustentando esse ciclo. Eu não só criei, continua da maneira que eu criei.
Mas vamos continuar nossa conversa. Tudo isso é um palco para algumas criaturas, para alguns seres viventes. Eu quero falar sobre alguns com você, Jó. Ele continua falando e ele fala de chuva. E ele diz assim no versículo 25: quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante? Para fazer chover, escuta essa, Jó. Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, lá no deserto, onde não tem ninguém. Talvez nenhum pé humano, eu estou falando agora, talvez nenhum pé humano vai pisar nesse lugar, nem um dia. Mas mesmo lá, eu mando chuva para poder fazer brotar vegetação. Eu criei e eu cuido do que eu criei. É isso que Deus está dizendo. Mas vamos seguir, que eu quero falar um pouquinho sobre as coisas que habitam na terra. Ele vai dizer que os raios obedecem, os trovões obedecem. E mais abaixo ele começa a falar sobre as criaturas. Ele diz assim: olha, Jó, versículo 39. É você que caça a presa do leão? É você que satisfaz as fomes dos leões? Quando eles se agacham nas suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Jó, quem prepara a caça para o leão? E você já viu algum leão morrer de fome, Jó? Jó, olha os corvos. Quem alimenta o filhote do corvo quando ele clama a Deus? A Bíblia diz. O filhotinho do corvo, quando grita, ele está clamando a Deus. E Deus está dizendo: pode ficar tranquilo que eu estou te mandando um alimento. O que Deus está dizendo aqui, Jó, está vendo a criação e está vendo as criaturas? Eu continuo cuidando de toda a criatura, Jó. Observe as criaturas, Jó. Olha para elas e me responde se é que você sabe. Quem é que faz tudo isso? Você tem capacidade de fazer isso? Seus amigos têm capacidade de fazer isso? Se eu deixar a terra um dia sob sua gestão, um dia sob sua gestão, o que vai acontecer? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem seus filhotes? Você fica ali vigiando com uma tabelinha: ó, está chegando o dia da cabra dar à luz. Está chegando o dia da corça ter o filhote. Vamos preparar um lugarzinho aqui para ela ter o filhote dela tranquilinha. É isso que Deus está dizendo e perguntando para ele. Não, você não sabe. Mas sabe o que acontece? Quando chega o dia de dar a luz, ela simplesmente se agacha, dá a luz, seu filhote sai cambaleando, mas daqui a pouco ganha força e sai andando com ela. Porque eu cuido deles, Jó. Você não precisa fazer nada, eu não coloquei ninguém para fazer gestão disso. Eu deixei as coisas organizadas e elas permanecem organizadas sob minha gestão. Aí Deus vai falar do boi selvagem, ele vai falar do avestruz. Percebe que Deus está chamando a atenção de Jó para umas coisas, irmão? Porque eu esperava qualquer resposta. Você quer saber, né, rapaz, porque você está passando, você é eu com Jó. Você quer saber porque... Passa daqui, Jó, você tem que saber nada. E Deus começa a fazer um monte de perguntas. Olha para o avestruz, Jó. Observa o avestruz, porque você estava coçando com um caco, passou um avestruz bem ali, ó. Não é a Bíblia que diz, é eu que estou dizendo. Ele bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça. Ela nem liga se algum pé vai pisar em cima desse ovo e esmagar. Isso é a Bíblia na linguagem minha. Só estou parafraseando. Ela não liga se algum animal selvagem vai vir, vai pisotear e vai quebrar o ovo dela. Ela simplesmente deixa o ovo e sai andando. E sabe o que acontece, Jó? Nasce uma cegonha e daqui a pouco ela está voando. Nem a mãe cuida do ovo. E mesmo assim nasce cegonha. E a cegonha sai andando. E observa uma coisa na cegonha, Jó. Quando ela corre, é o próximo texto. Quando ela corre, o cavalo pede para ela. Aí Jó fala, é verdade, pensa, né? Aí Deus fala assim: já que nós estamos falando de cavalo, Jó, presta atenção na plumagem do cavalo, Jó. Presta atenção na força do cavalo, Jó. Presta atenção no que um cavalo é capaz de fazer, Jó. Presta atenção na minha criação, Jó. Presta atenção na harmonia que existe na minha criação, Jó. Aí no meio do diálogo, Jó tenta uma brechinha para falar, no versículo 40, ele fala assim, no capítulo 40, no versículo 4, eu sou indigno, como eu posso te responder? Eu ponho a mão sobre a minha boca,
Eu falei uma vez, mas não tenho mais resposta. Sim, 2 vezes. Mas eu não vou falar mais nada. Eu já entendi. Eu não vou reclamar. Eu estava achando que o Senhor perdeu o controle. Eu estava querendo resposta demais. Lá no começo eu tinha entendido, eu tinha falado, Deus deu, Deus tomou, e dali a pouco aquilo passou. A tribulação exerceu uma certa influência na minha vida, então eu comecei a reclamar, mas Senhor, não vou falar mais nada. Deus disse, mas eu não acabei ainda. Eu preciso te falar mais algumas coisas. E aí Deus entra e fala no versículo 8, você vai pôr em dúvidas, Jó, a minha justiça? Você acha que eu estou sendo injusto? Repare, irmãos, que essa aqui não é uma conversa de um pai com um filho. É de Deus com o homem. Deus não chegou a falar assim, filho, senta que o pai vai falar. Deus falou, senta, toma posição como um homem, que eu vou falar com você. É a conversa de um Deus com um homem, e não de um pai com um filho. De um Deus que é pai, mas tem que lembrar o filho nesse momento que ele continua sendo Deus. Porque às vezes o pai tem que te lembrar que ele continua sendo Deus. A gente precisa conhecer Deus como pai, porque isso gera intimidade. Mas se eu não reconhecer o pai como Deus, isso vai gerar desrespeito, falta de temor. E eu posso começar a querer brigar com Deus por determinadas coisas que eu não entendo. E achar que Deus é injusto. E é nesse ponto que Deus chega. Por acaso, você vai continuar questionando a minha justiça? Vai continuar determinando? Até onde você vai determinar? Que você não vai passar por isso, eu determino. E se fui eu que te coloquei aí? É uma palavra dura. A gente admira a paciência de Jó, mas esquece do diálogo de Deus com Jó. Você vai me condenar para se justificar? Ou seja, você vai dizer que eu, Deus, estou errado para dizer que você, Jó, está certo? Você vai dizer que eu errei porque você se conduziu direitinho, bonitinho, não merecia isso? Você está me colocando no banco do réu, Jó. Então vamos falar de uma última criatura aqui, vamos falar do Leviatã. Que segundo a história era um jacaré grande, um animal monstruoso que tinha uma casca grossa. E Deus começa a falar que na presença desse animal até a tristeza saltava de alegria. Ele falava, na presença do Leviatã, até a tristeza salta de alegria. Ou seja, a tristeza fica alegre, ela fica mais forte quando o Leviatã chega. Não está dizendo que a tristeza se transforma, está dizendo que ela fica alegre. A tristeza se fortalece quando o Leviatã se apresenta diante de alguém. Porque ele põe medo por onde ele passa. Ele espalha terror por onde ele vai. E se o Leviatã faz isso, Deus diz, o que você imagina que eu posso fazer? Se algo que eu criei e é tão pequenininho, na terra que eu medi, com a minha trena, põe medo nas pessoas, do jeito que o Leviatã põe, imagina eu diante do homem, para colocar esse homem à prova. Você respeita o Leviatã, mas está perdendo respeito por mim, Jó. E quando a conversa acaba, Jó no capítulo 42 começa a dar a sua declaração final. Jó respondeu ao Senhor e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor tudo pode. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor não é igual ao homem que faz um plano e de repente acontece uma coisa aí que vai meio contra aquela programação e frustra o plano. O teu plano ele vai acontecer, haja o que houver. E eu entendo que o Senhor pode todas as coisas. Eu compreendo que o Senhor tudo pode. Eu me lembro agora. Eu agi como um tolo, olha o que ele vai dizer. Tu me perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. E Deus estava falando de Jó. É certo, Jó está falando, que eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que jamais nós vamos entender tudo, principalmente de Deus. A gente só entende de Deus aquilo que Ele quer revelar. A Bíblia diz que a glória do rei é mostrar, e a glória de Deus é esconder.
E Deus vai revelando aos pouquinhos, à medida que eu me aproximo e me torno amigo, mas jamais Ele vai revelar tudo, até porque eu não tenho a capacidade hoje de saber tudo. Eu nunca vou entender tudo, nunca vou ter todas as respostas. Tem coisas que eu vou passar pela vida e não vou entender nunca, eu vou entender só na glória. Tem coisas que vão acontecer na sua vida e você não vai entender. E Jó falou, eu estava procurando entender as coisas, eu queria a resposta do meu jeito. Mas agora que o Senhor se mostrou para mim, eu percebi que eu não tenho que entender, eu tenho que aceitar. Algumas coisas eu não tenho que entender, porque algumas coisas não é de pai para filho, o que é de pai para filho eu entendo. Mas o que é de Deus para homem eu não tenho que entender, eu tenho que aceitar, porque Ele é Deus e eu sou homem. Oh, aleluias. Eu falei de coisas que eu não sabia. Eu fiquei determinando e falando que o Senhor tinha que fazer do meu jeito, na minha hora, no meu molde, no meu modelo. Mas o Senhor é Deus. E eu sou um pobre homem, que o Senhor teve misericórdia e graça e me alcançou. Tu disseste, agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Antes, olha o que Jó diz, mano. O homem é íntegro, um homem irrepreensível, um homem que andava com Deus, um homem que Deus deu testemunha dele. Olha o que ele diz, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Eu achava que eu te conhecia, é isso que já está dizendo. Irmãos, se existe alguém dizendo que conhece todas as coisas, principalmente sobre Deus, terça-feira a gente tem se reunido para estudar a palavra, não, tudo que fala ali eu já conheço, essa pessoa está longe de Deus. Se ela está dizendo que já conhece tudo, ela está longe de Deus. Quando o homem tem contato com Deus, acontece duas coisas. Primeiro, ele reconhece que não sabe nada. E segundo, ele se humilha como pecador ainda que ele seja reto. Jó é um homem que Deus dá testemunho que é reto. Quando Deus se aproxima dele, ele fala, eu sou o pior dos piores. Jó, ao que nós percebemos da geração dele, é o homem que mais conhece a Deus. Ele acaba dizendo, eu conhecia só de ouvir falar. Eu não sabia nada do Senhor. Eu criei minha própria teologia. Eu criei os meus conceitos com base em algumas informações que eu recebi. Eu criei o jeito de te entender. Eu te coloquei dentro da minha caixinha. Eu sistematizei tudo. Eu não quis ver do teu ponto de vista, eu queria ver do meu ponto de vista. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino nas cinzas. Não tem quem se encontra, irmãos, quando você vê alguém se humilhando, chorando pelos seus pecados, dizendo eu sou pecador, batendo no peito, gritando, pode saber, essa pessoa teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus, porque quem teve um encontro com a religião, ou com qualquer outra coisa que ela acha que é Deus, ela chega na presença de Deus dizendo assim, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano, eu dou dízimo 2 vezes, eu dou dízimo de tudo que eu recebo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu oro todos os dias, eu estou muito bem. Ela chega altivo. Quando você vê alguém dobrado, chorando, gemendo, pode acreditar, ele está perto de Deus e está vendo quem ele é. Quanto mais perto de Deus, mais a gente se dobra. Quanto mais perto de Deus, mais a gente se vê pequeno. A gente não se vê grande perto de Deus, não. A gente se vê pequeno. Pequeno diante de Deus, mas grande lá no mundo para vencer o diabo e as tribulações. Quem encontrou Deus, quem entendeu Deus, quem está conhecendo a Deus, ele sabe que não conhece nada. Ele sabe que tem muito para conhecer ainda. E Jó teve essa descoberta. Eu fui conhecer o mar, eu já tinha uma certa idade. Eu acho que eu tinha uns 18 anos quando eu conheci o mar. E é uma alegria conhecer o mar a primeira vez, não é? Você vê, ele fala, aí você volta e você fala o quê? Conheci o mar. Eita glória, não é bom demais? Aí passou um tempo, eu perdi o medo e eu fiz aquele stand-up. Eu fui um pouquinho mais para o meio. Eu falei assim, cheguei para quem não tinha coragem.
Falei assim, eu conheço mais o mar que você. Você não tem coragem de ir lá no stand-up. Aí quando eu trabalhava na Pirelli, uma vez o pessoal organizou uma pescaria no mar. E passou o dia inteiro num lugar onde você só via água. E eu mesmo sem saber pescar, porque eu não sei nem colocar a isca no anzol direito, eu fui. E aí eu vi aquela coisa maravilhosa, eu conheci um pouco mais do mar. Eu disse, eu conheço o mar. Só que aí tinha um barqueiro que fazia isso todo dia, que era o camarada que levou a gente para o meio do mar. E ele falou assim, tem um pessoal que vem aqui, fica 3 dias, aí a gente afunda mesmo. E eu achando que já estava no fundo. Só que aí eu vi uma história de um homem que saiu de um continente e foi para o outro sozinho, velejando. Mas se você conversar com todo mundo que eu falei aqui, todo mundo vai dizer, eu conheço o mar. Todo mundo vai dizer que conhece a Deus. O Jó do capítulo 1 conhecia Deus. Mas esse Jó do capítulo 42 conhecia mais Deus. É por isso que Deus te colocou onde você está. A hora que você parar de brigar e começar a ouvir, a hora que você parar de espernear e falar, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Irmão, isso aí é simpatia que te ensinaram e não funciona com Deus. Falar assim que a oração do não aceito, Deus vai ouvir, mentira. Se Deus te colocou, você pode morrer falando não aceito. E você vai chegar lá no céu, se isso não vai tirar a salvação. Você só vai deixar de desfrutar o que Deus tinha para te dar aqui. E você vai falar para Deus, eu falei para o Senhor que eu não aceitava. E Deus vai falar assim, problema seu, eu tentei te falar com você várias vezes que eu tinha coisa melhor para você. E você ficou brigando comigo que não aceitava. Quando Jó parou com eu não aceito e começou a ouvir Deus, e Deus não deu resposta pontual para Jó, não. Olha, Jó, eu vou te explicar, sabe? Eu tinha um projeto na tua vida, então precisava fazer você sofrer. Porque, Jó, o sofrimento é uma coisa pedagógica que eu uso, Jó. Então eu te levei ali, tirei as coisinhas que eu tirei de você, Jó, para você aprender a depender mais de mim, para a gente virar mais amigos. Não. Jó, eu vou te fazer perguntas. Porque sabe o que está faltando para você? Reconhecer que eu estou no controle. Reconhecer que eu criei tudo isso daí. Eu não perdi o controle da criação. Você acha que eu perdi o controle da tua vida? O sol continua nascendo, Jó. O mar continua limitado, Jó. O leão continua caçando. As aves continuam se multiplicando. Eu não perdi o controle da criação. Você acha que eu perdi o controle da tua vida? Devolve o controle para mim. Entende quem eu sou? Quando Jó fez esse reconhecimento, entendeu quem ele era, reconheceu que não sabia nada, se humilhou na presença de Deus. Os próximos versículos vai dizer que Jó orou pelos seus amigos. Porque Deus chegou para os amigos de Jó e falou assim, vocês falaram de coisa que vocês não entendiam para Jó. Volta lá, porque eu vou falar para ele orar por vocês. Porque eu escuto a oração de Jó. Porque, irmãos, em nenhum momento Jó se desviou da fé. Mas ele não se aproximou o quanto que Deus queria. Aqui que aconteceu isso. Jó continua sendo um homem íntegro e irrepreensível. Mas um homem que não aceitou aquilo que Deus estava fazendo na vida dele com os braços abertos. E o que não é fácil. E nada fácil, mas é uma história que fica registrada para o nosso crescimento, e para o crescimento dele também. Quando aqueles meninos voltaram, a Bíblia diz que Jó orou por eles, e quando Jó orava por eles, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, e deu a Jó tudo que ele tinha em dobro. E para desfrutar de tudo que Deus estava dando para Jó, Deus deu 140 anos de vida. E é por isso que Tiago disse, gente, considerem-se felizes quando vocês passarem por tribulação e tenham perseverança. Lembrem-se da paciência de Jó e como Deus o abençoou no fim de tudo aquilo. Porque o nosso Deus é bom e misericordioso.